ou 1969. O crucificado. O segundo fato marcante nos meus dias de mineiros e de resto de toda a minha vida ocorreu quando Leide deixou-me no mês de julho e foi visitar a casa dos pais. Como já disse, eu estava cuidando da mocidade da igreja na qualidade de conselheiro. A liderança também me designara como professor da classe de adultos da escola dominical e ainda como ajudante no ensaio do coral. Eu bestamente aceitara aqueles despejar de problemas e não atinei que os teria também. Por reconhecer que tinham necessidade de ajuda, fui assumindo tudo. Eles não me conheciam e creram sem averiguar quem era o médico que havia chegado. Eu era um idiota de carteirinha e nem cogitei que haveria entrechoques quanto aos princípios teológicos da Igreja Presbiteriana e os meus. Porém, já lhes afirmei que eu era um arminiano. Então, eu pensava ao contrário das afirmativas do presbiterianismo. Certo dia, num daqueles sábados de julho, questionei a mocidade quanto aos seus anseios dentro dos quadros eclesiásticos e, ao mesmo tempo, entreabri a porta da liberdade responsável de cada um. Desse modo, afirmei que uma pessoa poderia escolher a sua própria maneira de viver e determinar a sua conduta pessoal nos vários caminhos da vida. A pessoa deveria ser autêntica. Se não concordasse com alguma coisa ou decisão, deveria dizer não concordo e debater com quem quer que fosse. Coloquei, assim, toda a responsabilidade de escolha, da conduta e da culpa nas costas de cada pessoa, porquanto eu defendia o livre-arbítrio. O homem era livre e livre vivesse como qualquer irracional. Todavia, eu sempre avisava: Deus existe e a Ele teremos de prestar conta de nossos atos. O resultado daquelas minhas interferências no sentido de conscientizar os moços da igreja foi um desastre no atinente aos meus planos de trabalhar o resto de meus dias naquela cidade. A liderança presbiteriana foi movida pelas mães, secundada pelos pais, que exigiram a minha saída daqueles cargos. De minha parte, não soube de nada até que me comunicassem a reunião do conselho da igreja. Não me chamaram para conversar, não fui ouvido, não tive direito ou oportunidade de esclarecer-me. Será que tinham medo da minha dialética? Sem mais e nem menos, fui comunicado pelo Dr. Francisco Filgueiras Júnior das decisões que fizeram. Ele me disse, inclusive, que a proposta de minha destituição partira dele. Achei lógica aquela solução. Contudo, aquilo era injusto, desumano e tão drástico, tão autoritário, tão sem amor, tão sem Cristo. Naquele momento, mal recebidas as destituições, diz para ele: Doutor Figueira, vou-me embora. Ficarei até o final do ano. Enquanto isso, encontraremos alguém para substituir-me no hospital. Eu lecionava ciências naturais no terceiro ano de contabilidade do Instituto Erasmo Braga, colégio da própria igreja. Os formandos de contabilidade escolheram-me
como patrono de honra e eu teria de discursar na formatura. Houve bastante celeuma por parte da mocidade que não quisera perder o seu orientador, mas reconheço a validade da reação dos pais que eram ortodoxos e temiam pelos filhos. Contudo, fui invadido por imensa frustração. Era o meu primeiro emprego. Estava dentro de meus ideais do exercício da medicina no interior. Tudo inteiramente de acordo com a minha autenticidade existencialista cristã, de meus fundamentos religiosos e de minhas perspectivas de vida. Vendi o que havia adquirido naquele pequeno interregno. O hospital samaritano correspondia às minhas necessidades econômicas e o ambiente de trabalho que não poderia ser melhor. O doutor Figueira até argumentou que eu poderia não só trabalhar, mas que deveria permanecer. Aquela questão de fé, com o tempo resolver-se-ia. Mas para mim foi demais. Deus para mim era fundamental. E o que fizeram comigo foi uma grande desilusão. Eu fiquei muitíssimo triste. Enxergava tudo polarizado. Muitos não queriam que partíssemos, mas para nós, quero dizer, para mim, o melhor era partir. Naquele final de ano, chamei um colega para ocupar o meu lugar no hospital, de certa maneira, não deixando o hospital sem oftalmologista. O crucificado foi feito naquele final de ano. 1969. O crucificado. Mineiros, 3 de novembro de 1969. Silencioso feixe de luz penetrou-me o espírito. Atingiu as infinitas facetas de minha alma e difundiu-se. Aí, então, o entendimento iluminou-se-me e o Adão bíblico estava novamente nu diante de Deus. Quis esconder-me, mas nos descampados de minha alma só encontrei Cristo, a quem eu crucificara também. Era momento de opção. Não havia outro apelo. Pela milionésima vez, agarrei-me a Cristo, ao meu crucificado.